noite para todo mundo. Falar a frase. Shalom, shalom, igreja da família. Minha frase, né, gente? Tinha que falar. Eu tô muito nervosa, então se eu der uma gaguejadinha, vocês releva, assim, tá? Só pra... Tem que relevar essas coisas. Tô muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra estar aqui. Mesmo que uma live. E vamos orar para começar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor, o Senhor é tudo que nós queremos. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja aqui comigo neste momento, que o Teu Espírito Santo me guie, Senhor, em tudo que eu tenho que falar, Senhor, que eu não fale nada que venha de mim, que eu só fale, Senhor, o que venha da Tua boca, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa me usar grandiosamente, Senhor, e falar, Senhor, com todo mundo que for assistir essa live, meu Deus, do mesmo jeito que o Senhor falou comigo, essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. O versículo-chave vai ser Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14. Não sei se vocês vão abrir, mas enquanto vocês forem abrindo ou não, esse capítulo 3, na verdade, todinho, e o 2 também, uma parte do 2 também, quando Deus envia um anjo para dar revelações a João, o Apocalipse inteiro. Deus envia um anjo para dar uma visão a João do que haveria de vir, de tudo que aconteceria, né, nos últimos tempos. E nesses capítulos ele envia uma mensagem para 7 igrejas. E o que mais me chamou a atenção é o que Deus diz para a igreja de Laodiceia, que eu acho que é o mais duro que ele falou para alguma das igrejas. Eu acho bem forte o que ele fala. Então a gente vai começar lendo esses versículos para a gente poder conversar sobre eles, certo? Então, Apocalipse 3, versículo 14. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Até aí. E o tema da nossa mensagem é: você tem ouvidos para ouvir? Porque logo no finalzinho de cada carta que Deus fala para as igrejas, ele coloca assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí se ficou martelando na minha cabeça essa frase, né? Como assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Como se o ouvido fosse feito para outra coisa, a não ser ouvir. O ouvido é feito para quê? Para ouvir, né, gente? Tem uma cerinha de ouvido de vez em quando, né? Mas o ouvido é um dos nossos 5 sentidos. Estava explicando isso para minha filha hoje, sobre os 5 sentidos. Então, é a audição, é que a gente usa para ouvir, certo? E eu fiquei pensando, por que será que Deus usou essa frase? Que tem ouvidos para ouvir, ouça. E na verdade, nós muitas vezes escolhemos o que queremos ouvir e não ouvimos tudo o que nós deveríamos ouvir, certo? Porque o que Deus diz a essa igreja e a maioria das igrejas que ele falou, ele fala coisas duras, fala o que elas têm que melhorar. E
quando a gente vai receber uma crítica, quando a gente vai receber alguma coisa assim, sobre alguma coisa que a gente tenha que melhorar, é muito difícil de ouvir. A gente ama receber elogio, falar, nossa, como você tá linda hoje. Nossa, como você é ótima nisso que você faz. Nossa, como você é boa. Nossa, como você... Muito bom. Mas quando a gente precisa, quando a gente tem que receber aquela crítica construtiva, que tipo assim, você tem que melhorar isso aí, Gabriela. Presta atenção, ó o jeito que você tá falando, olha o que você tá pensando, olha como você tá agindo. Quando a gente tem que receber esse tipo de coisa, a gente já vira o olho, vira a cara, torta a sobrancelha, levanta a sobrancelha, torta a boca, sabe? A gente não consegue receber do jeito que a gente recebe elogios. Por quê? Porque é uma coisa que vai contra o que a gente tá fazendo. Então a gente nunca quer dar o braço a torcer, certo? Mesmo quando a gente tá errado. E mesmo quando essa repreensão venha de alguém que a gente ama e de alguém que nos ama também. Que geralmente essas são as repreensões que a gente tem que tomar pra gente e começar a melhorar a partir daquilo. Porque são pessoas que amam a gente sabe. E são pessoas que sabem o que estão falando. Tipo nisso, Deus estava falando para as igrejas. Quem era Deus? É o Deus que eles serviam, é o Deus que as igrejas serviam. Eles não estavam preparados também para ouvir esse tipo de repreensão. Ele falou, gente. Cadê? Como vocês dizem, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que você ia fazer se alguém falasse isso pra você? E você sabe que você é um miserável, pobre, cego, nu. Você sabe. Mas como que você ia reagir quando alguém falasse isso pra você? Isso era uma coisa que você ouviria? E você perceberia que alguém está falando isso para o seu bem? Ou isso é algo que você deixaria pra lá e fingiria que nem ouviu? Então é sobre isso que Deus quer falar com a gente hoje. O que você faz com a repreensão que te dão? Você aceita, você pensa, repensa no que você tem feito, você repensa nas suas atitudes, você repensa no que você tem pensado a respeito de alguma coisa que alguém vinha te confrontar e falar que você está fazendo errado, que você está pensando errado. O que você faz? Você é alguém que ouve ou você é alguém que só escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro? Porque essa é a grande diferença de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente pode escutar muita coisa e fingir que não ouviu essa mesma coisa que eu escutei, eu posso fingir que eu não ouvi. Essa é a diferença que nós temos que ter da palavra de Deus, é ouvir, guardar e praticar. Nos arrepender do que a gente tem feito de errado e voltar a fazer do jeito certo. Então é isso que Deus quer falar conosco hoje. Como você tem recebido as repreensões? Porque as coisas boas a gente recebe tranquilamente, mas Deus às vezes repreende. Por quê? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Deus nunca vai só jogar as coisas na sua cara. Só porque quer jogar as coisas na cara, que de vez em quando a gente faz isso, né? A gente quer brigar só porque quer brigar, só pra jogar na cara. E Deus não é assim. Deus pega, te mostra o seu erro e fala, filho, presta atenção nisso aqui, ó. Você tá errando. Presta atenção, é hora de você se arrepender e fazer direito. Deus nunca vai só jogar na sua cara e falar, se vira, moleque. Faz aí direito mesmo. Ele sempre vai te falar com um jeitinho, vai te ensinar o jeito que Ele quer que você faça. Você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo para saber o que Deus quer que eu faça, já que eu estava fazendo errado. Então é isso que a gente tem que ter em mente. O jeito que nós recebemos repreensão. E a gente pode até falar sobre o discipulado. Isso é muito importante. Por isso que o discipulado é tão importante. Porque de vez em quando a gente precisa de um confronto. Quem nunca precisou de um confronto? Eu já precisei de vários, porque eu sou cabeça dura. Então, muitas vezes alguém já teve que vir aqui e me falar, Gabriela, olha o jeito que você falou.
Para, como assim? Você parece doida falando? Olha o jeito que você falou, você deixou a pessoa chateada, porque é do jeito que você falou. Nem foi o que você falou, mas foi o jeito que você falou. A maioria das minhas repreensões são isso, porque eu sou meio grosseira. Então, já fui confrontada 500 mil vezes, mas o que eu tenho feito? Eu tenho aprendido com isso. Agora eu já penso 2 vezes no jeito que eu vou falar, já penso se aquela pessoa vai receber o que eu vou falar pra ela, do jeito que eu posso dizer pra ela. Então, no discipulado, quantas vezes minha mãe já não me pegou no meu pé? Quantas vezes a Cirlei já não pegou no meu pé? Quantas vezes a pastora Lourdinha já não pegou no meu pé? De 500 mil coisas. Então, às vezes a gente não está conseguindo ouvir diretamente a voz de Deus em determinada situação da nossa vida. A gente continua dando cabeçada e não está conseguindo ouvir a voz de Deus naquela situação. Mas aí vem o nosso discipulador e te confronta. E aí você fala, eu acho que eu estou errada. Então, também é um jeito de Deus falar com você. Através do seu discipulador e através do confronto. Também tem vezes que Deus, o Espírito Santo fala na orelha aqui. Na hora que você faz o negócio errado, o Espírito Santo já fala e você já fala, putz, zoado que eu sou muito zoado. Então é esse tipo de recebimento que a gente tem que ter da repreensão. Porque a repreensão de Deus nunca é pro mal. Ele sempre repreende a gente para que nós possamos melhorar. Então, ouvir diferente de escutar, certo? Você pode escutar, não assumir o erro e perder a promessa. Por quê? Você pode simplesmente fingir que não ouviu algo que Deus falou pra você que você precisa melhorar. O que tem ouvidos abertos para a repreensão, ouve de verdade, absorve, se arrepende, muda a direção e recebe a promessa de Deus no final. Aí eu separei aqui alguns versículos que falam sobre isso. Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Porque Deus é nosso pai, certo? Deus é nosso pai e Ele só nos repreende porque quer o nosso bem. Ele nunca vai nos repreender, nunca vai dar um puxão de orelha na gente sem motivo. Sempre a gente fez alguma coisa, a gente está sempre fazendo alguma coisa, na verdade. Então Deus vai lá e te repreende para que você possa retornar ao caminho onde você estava, onde Deus quer que você esteja. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Às vezes a gente não precisa nem também ouvir de discipulador. Se você ler a Bíblia, você vai conseguir também ter vários puxões de orelha lendo a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Deus mostrou muitas histórias na Bíblia, certo? Várias histórias legais, várias histórias ruins, muitas histórias que a gente pode aprender com elas e não fazer o mesmo erro que essas pessoas, porque a gente já sabe o final delas. De todas essas a gente já sabe. A gente já sabe o que aconteceu com o Sansão, que desobedeceu. A gente já sabe o que aconteceu com Salomão. A gente já sabe o que aconteceu com Adão e Eva. A gente já sabe tudo. Por isso que Deus deixou um livro com tantas histórias. Tem gente que não é da igreja que fala, nossa, mas Deus só deu tragédia mesmo nessa Bíblia, né? Não gosto de ler a Bíblia porque só tem tragédia, só tem gente adulterando, só tem família toda bagunçada, só tem irmão matando irmão, essas coisas assim. Mas na verdade, o que Deus quis trazer pra gente é isso. Aprendam com esses erros, por favor, e não repitam. Será que dá pra eu deixar 500 mil coisas aqui pra vocês lerem e vocês não repetirem esses mesmos erros? Isso que muitas pessoas não entendem. A Bíblia pode nos trazer muitas respostas até do que a gente está procurando e não precisa ser seu discipulador. Se você ler também, você vai conseguir achar muitas respostas e muitas repreensões também. Qual? Tem mais um. Hebreus 12:11 também diz: na verdade, toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Presta atenção, vou ler de novo.
Na verdade, toda correção ao presente não parece ser motivo de alegria no presente, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aquela repreensão pode até parecer muito dura pra você. Você pode até pensar, mano, eu não precisava ouvir isso, gente. Nossa, isso foi tão duro, não precisava ter ouvido que eu sou um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nossa, não precisava. Hoje, depois que você já recebeu aquela repreensão e você percebeu que você tem mudado, que você tem colhido os seus frutos, você, meu Deus, obrigada, porque a minha mãe me repreendeu daquele jeito. Eu precisava ter sido repreendida daquele jeito para eu conseguir colher o que eu tô colhendo hoje. Porque se eu não tivesse sido repreendida, às vezes a gente precisa de um baque mesmo. Às vezes não é assim, ô filhinha, você tá fazendo errado. Às vezes é assim, menina, acorda pra vida. Porque às vezes a gente precisa disso, desse baque, pra gente poder retroceder e mudar o rumo. Então hoje em dia, quem nunca? Hoje em dia agradece, meu Deus, ainda bem que essa pessoa falou daquele jeito comigo, porque senão eu não estaria aqui hoje. Eu posso dizer com certeza que eu fui muito repreendida. E se não tivessem sido todas essas repreensões, eu não estaria aqui hoje, literalmente. Não mesmo. Então, a gente também pode falar sobre isso e citar a parábola do semeador. Porque a semente é a palavra de Deus, certo? A repreensão também é a palavra de Deus. A gente está vendo aqui que Deus repreende quem Ele ama. Então, a palavra de Deus também pode ser uma palavra de repreensão para você. E você vai ser o quê? Você vai ter ouvidos para ouvir ou você vai ser à beira do caminho? Que você vai escutar, mas qualquer outro pensamento vai sugar aquela repreensão ou aquela palavra que foi dada a você. Você tem ouvidos para ouvir ou você é a terra cheia de pedras? Que escuta, mas não deixa com que a palavra faça efeito em sua vida. E logo se desanima ou volta a cometer o mesmo erro novamente. Você é essa terra cheia de pedras que não consegue ouvir a repreensão e agir de um jeito bom e aceitável? Você tem ouvidos para ouvir? Ou você é a terra cheia de espinhos que deixa a palavra ser sufocada pela ira ou pelo orgulho e logo a tira do seu coração? Você é essa pessoa que não consegue deixar a palavra fazer efeito em você, aquela repreensão que você precisava ouvir. Você não consegue deixar aqui dentro do seu coração para que ela faça efeito porque você se sente orgulhoso, porque você não quer dar o braço a torcer, porque você fica bravo com quem vem te repreender. Às vezes a gente até fica bravo com Deus, porque Deus repreendeu você de um jeito que não precisava, que você acha que não precisava, no caso, né? Porque Deus repreende só do jeito que precisa. Que você acha que você não precisava, e aí você fica bravo com Deus e fala, quer saber? Tô indo embora. Não quero mais saber disso, não quero mais saber dessa vida, não quero mais saber. Você é essa pessoa? Ou você tem ouvidos para ouvir e é a terra boa, que a palavra germina e dá frutos. Que a palavra germina e você muda de caminho. Que a palavra germina e você transmite depois para outras pessoas o mesmo ensinamento que foi passado para você, quando alguém precisar. Isso é muito, muito, muito importante. Você ter essa convicção e pegar a palavra para você mesmo. Às vezes a gente acha que aquela palavra nem foi para aquele momento da sua vida, mas para algum momento ela com certeza vai ser. Algum momento você vai precisar disso, algum momento o Espírito Santo vai te fazer lembrar que Ele te deu essa palavra de conforto, mas a gente está falando agora de repreensão, essa palavra de repreensão, e você vai lembrar. Às vezes você vai querer ainda fazer aquela mesma coisa que você foi repreendido, você vai, não, Deus já me repreendeu, Deus já me repreendeu sobre isso, então eu não vou voltar a fazer. Que mais? E aí a gente vai dar, eu no caso, vou dar um exemplo que eu acho que é o maior exemplo que a gente pode dar sobre isso, que é Davi.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí você vai lá, começa a ler a história de Davi, ele começa bem, né? Ele tinha intimidade com Deus, e aí Samuel vai lá ungir ele, aí depois ele vai lá derrota o gigante, aí depois ele passa o maior perrengue com Saul, que Saul quer matar ele, e ele continua ótimo, continua servindo a Deus, continua com os olhos no alvo de que ele sabia que ia ser rei, não precisava passar por cima de ninguém, não precisava matar Saul. Foi lá ainda, cortou uma parte da capa de Saul pra ele saber que ele podia ter matado ele, ele não matou, sabe? Ele foi um cara muito bom. Até ser ungido rei, até assumir, né, o reinado, e tudo ótimo. Ele foi um ótimo servo de Deus mesmo. Você olha nesse começo da história dele, foi perfeito. Mas aí chega um dia que ele não foi pra guerra, vê uma moça bonita e quer aquela moça bonita pra ele, sendo que ele tinha um monte de moça bonita. Quer ficar com aquela moça bonita. Aquela moça bonita era casada, mas ele quer de qualquer jeito aquela moça bonita. Foi lá, mandou buscar a moça bonita, ficou com a moça bonita. A moça bonita engravidou. Aí ele não podia deixar que o marido dela soubesse que ele engravidou a moça bonita. Aí mandou o marido dela de volta, voltou pra casa pra ele ver se ele se deitava com a mulher, pra ele poder botar a culpa no marido que engravidou a mulher. Que seria, tirava dele da reta, certo? Não deu certo, que o marido não quis. Ele falou, se eu não tô lá no campo de guerra, eu vou pelo menos ficar pensando neles, e eles vão ganhar porque eu sou um guerreiro, e é isso. E aí depois ele mandou uma carta pro general e mandou colocarem Urias lá na frente pra ele ter certeza que Urias vai morrer, pra ele poder ficar com a moça bonita. Pra ele de vez. E tudo isso, gente, uma pessoa, você pensa, ele tinha intimidade com Deus, ele era servo de Deus. Como que ele não pensou que isso podia ser alguma coisa errada? Você fica pensando nisso, né? Porque hoje pra gente é muito mais fácil a gente assumir nosso erro e saber que a gente tá fazendo alguma coisa errada, às vezes na hora que a gente tá fazendo, porque a gente tem o Espírito Santo. Naquela época ele não tinha o Espírito Santo. Hoje a gente tem mó boa, hein? Hoje a gente consegue ter aquela sacada na hora de que a gente tá fazendo a coisa errada, porque o Espírito Santo ajuda demais a gente. Naquela época não tinha. Então, Deus teve que mandar Natan conversar com ele, pra ver se ele percebia que estava errado, né? Eu não vou ler tudo porque é bastante. Mas isso, Natan, profeta, repreende a Davi, está em 2 Samuel 2 Samuel 12. Eu não vou ler tudo, mas aí Natan veio, todo cheio de parábola, né? Não era Jesus, mas todo cheio de parábola, contou uma história e falou que um senhor tinha muitas ovelhas, muito gado, era muito rico. Mas tinha uma pessoa pobre que só tinha uma ovelha e tratava até como filha. Não era ovelha, eu acho. Quer ver? Era ovelha sim. Eu achei que não era. Era ovelha sim. Ele só tinha uma ovelha, certo? E tratava até ela como filha. E aí um dia veio uma pessoa na casa desse senhor rico comer, ceiar, era uma pessoa muito importante que ele tinha como convidado. E aí ele, ao invés de matar uma das suas ovelhas, porque ele tinha muitas, ele pegou a ovelhinha do homem pobre. Eu lembro de uma história que tem nos vegetais que minha filha gosta de assistir, e ele conta desse jeitinho mesmo, pega até aquele negócio de colar as figuras, esqueci o nome daquele negócio, que não é de colar, mas ele pega e conta, gesticula inteirinho pra ver se Davi pegava no ar, né? Davi não pegou não. E aí ele falou, você tá vendo? Esse cara pegou a ovelha do homem pobre. Você tem noção disso, Davi? Então, o furor de Davi se acendeu de uma grande maneira contra aquele homem, que era ele mesmo, gente. A gente dá risada hoje porque era ele. E disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte é esse homem que fez isso. Ele estava falando que ele mesmo era digno de morte. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi,
Tu és esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E aí Deus fala várias coisas que ele fez, de a casa do teu Senhor, fiz 500 mil coisas para você, Davi, e você ainda me faz uma palhaçada dessa, Davi? Como que você conseguiu fazer isso? Então vocês perceberam que Natan, contando a história, Davi ainda não se tocou que era ele. Natan precisou falar, você que é esse homem, Davi, você que merece morrer então, já que você quer que o cara morra. Então, ele falou várias coisas. Aí no versículo 12, pra você ter noção, no versículo 12, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Isso no versículo 12. No versículo 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Isso na parte A do versículo 13. E disse Natã a Davi, que é a parte B, também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Presta atenção nisso aqui. Natã estava falando um montão. A espada não se apartará da sua casa, e Davi só... O Davi já nessa hora já devia estar bem nervoso, né? Porque ele percebeu que ele tinha feito besteira. E aí, no versículo 12, ele parou de falar o que Deus ia fazer com Davi, né? Porque eram as consequências do pecado. Todo pecado tem consequência, certo? E no versículo 13, Davi fala que pecou e Natã já diz que Davi foi perdoado. Então, para vocês terem noção de como, do porquê Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele não implicou com Natã. Ele não falou, mas Natã, aquela mulher era muito bonita. Natã, eu não tinha outra mulher daquela nas minhas concubinas. Natã, mas meu Deus, como assim? Ele não ficou fazendo isso, gente. Ele assumiu o erro dele. Eu pequei contra o Senhor. E no mesmo versículo, o Senhor perdoou o seu pecado. Então, ele não rejeitou a correção. Ele não rejeitou o que Deus falou para ele. Ele caiu em si, teve certeza de que ele tinha feito besteira. E no mesmo momento ele se arrependeu. Então, no mesmo momento, Deus já perdoou o seu pecado. E às vezes a gente fica tão nervoso com a repreensão que a gente não chega na parte que Deus consegue perdoar o nosso pecado, porque a gente não chega nem a se arrepender do nosso pecado. Então, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo sido homicida, mesmo tendo feito um monte de coisa errada, porque ele era um cara que ficava com a repreensão e pensava no que ele fez novamente e se arrependia pelo que tinha feito. Depois ele ainda teve que viver 500 mil consequências do pecado dele, do mesmo jeito que a gente tem que viver as consequências do nosso pecado, mesmo Deus tendo perdoado a gente não se livra das consequências. Mas o perdão de Deus é aquele fardo leve que nos faz conseguir continuar caminhando mesmo com as consequências do nosso pecado. Então a gente tem muito que aprender com Davi, as partes boas. As partes boas a gente tem muito que aprender. E aí eu vou terminar de ler aqui Apocalipse 3, vai ser o 19. Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ao quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, presta atenção. Deus falou um montão, né? Você é pobre, cego, não, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você é zoado, filho. Melhora, melhora, melhora. E depois, ele ainda diz o que a gente pode ganhar se a gente obedecer e melhorar. Então, Deus nunca repreende a gente sem dar uma recompensa para você se você for obediente. Até para a igreja de Laodiceia. Imagine se o pastor lá da igreja de Laodiceia pegasse, parasse nessa parte, desgraçado, miserável, pobre, segue nu, jogasse a carta fora, que era a carta, né? Lesse aquilo, meu Deus, desaforo. Jogasse a carta fora, não melhorasse.
Porque na verdade Deus nunca nos castiga e nos dá uma sentença antes dele trazer à nossa memória o que a gente está fazendo de errado e antes dele dar uma oportunidade para a gente melhorar. Então é isso. Se a gente não continuar a ler essas cartas, a gente sempre vai achar que Deus é um carrascão. Deus falou muito, muito feio com aquele negócio pra você. Quem falou daquele jeito? Porque eles precisavam ouvir. E se você não ler tudo, você não vai alcançar a promessa. Então, só quem aceita a repreensão alcança a promessa. Isso é muito importante, gente. Deus falou tanto no meu coração com esse negócio aí. Porque é muito difícil a gente aceitar a repreensão. Mas quem não aceita, gente, não alcança a promessa. Se você parar na parte só que Deus tá lá chicoteando você, porque você merece, só naquela parte, você fala, quer saber? Não quero mais saber de nada, você não vai alcançar a promessa. Então, seja a terra boa, que repreensão, ok, Jesus, eu mereci mesmo, eu fui péssimo, me perdoa, Senhor, se arrependa de verdade e faça o que Deus pediu para você fazer, seja melhor. O que mais? Aí eu também tenho alguns outros versículos aqui. E uma coisa que eu não falei. Davi, depois de tudo aquilo lá, Betseba tinha ficado grávida, né? E Deus falou que ia matar o bebê, né? Porque também por causa da consequência do pecado deles. E uma das coisas que eu acho interessantíssimo que Davi... um dos maiores desejos de Davi era que Deus não lançasse fora o espírito dele. Salmo 51, 11, não tenho certeza se eu anotei direito aqui, que tá meio bagunçado. Não me lances fora da tua presença e não tires de mim o teu espírito. Então Davi não se importou muito na espada, não se apartará da tua casa. Seu bebê vai morrer, não sei o quê. Mas o que ele mais queria era que Deus não tirasse o espírito dele. O espírito dele, vocês entenderam? O espírito de Deus dele. Porque ele sabia que sem o espírito de Deus, estava difícil com o espírito de Deus. Imagine sem o espírito de Deus, gente. Então ele tinha certeza. E que em nome de Jesus esse seja o nosso desejo. Deixar o Senhor nos moldar todos os dias. E que nossa prioridade seja manter, conservar e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo com a repreensão, se o Espírito Santo de Deus está guiando a gente recebe a repreensão e muda. A gente não fica com orgulho, a gente não fica irado com essas coisas. A gente precisa saber receber a repreensão para conseguir alcançar a promessa. Cadê? Acho que tem mais. Romanos 6:17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Mesmo a gente tendo sido escravo, a gente obedece. Em nome de Jesus é o que a gente vai começar a fazer. Se você não faz, é o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Receber a repreensão e obedecer. Cair em si, se arrepender. E obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. O Provérbios 12:1. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Confie no Senhor, Provérbios 3:5, desculpa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Porque muitas vezes a gente não consegue cair em si como Davi. Ele não percebeu até ter sido confrontado. Às vezes o Espírito Santo tem que confrontar a gente. Às vezes o nosso discipulador tem que confrontar a gente. Às vezes alguém vai ter que confrontar a gente. Então, às vezes quando a gente age somente pelo nosso próprio entendimento, pelo nosso próprio coração, a gente só dá cabeçada. Porque o coração é enganoso. Então que nós possamos ter essa visão de ouvir a voz de Deus e obedecê-la.
E aqui tá mais um versículo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso que fique nos nossos corações todas as vezes que nós fizermos algo de errado, que nós sejamos pessoas segundo o coração de Deus, como Davi foi. Que a gente possa nos arrepender em primeiro momento, para que a gente possa viver a promessa. É isso, gente. Você tem ouvidos para ouvir? A gente vai orar para encerrar, depois eu só vou falar uma última coisa que meu pai pediu para eu falar. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco, o Senhor ainda nos repreende porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto, Senhor, que o Senhor não quer que nós vivamos no pecado. Eu peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, Senhor, possa ajudar-nos, Senhor, todos os dias, Senhor, a reconhecer os nossos pecados. Aceitar, Senhor, qualquer tipo de repreensão, aceitar a sua palavra, Senhor, que nós possamos, meu Deus, viver, Senhor, as tuas promessas, que nós possamos, Senhor, ir até o fim, Senhor, que o Senhor possa sempre, Senhor, nos guiar, nos fortalecer, Senhor, em tudo que nós formos fazer, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, o bispo mandou dar um recado, que era para falar dos nossos cultos, tá, gente? A gente tá tendo, de terça-feira a gente ainda não voltou com os nossos cultos presenciais, é só a live, mas aos domingos a gente já voltou com nossos cultos presenciais, às 10 da manhã e às 18 da tarde. Cultos online e presencial, nós estamos fazendo 2 cultos para não ficar aglomeração de pessoas, com todos os cuidados, espaço...